Às vezes eu acho que a corrida é um verdadeiro carrasco, uma verdadeira mãe severa aí, porque se eu pensar que algumas semanas atrás eu conseguia correr 20 quilômetros pela manhã, depois correr mais 10, 15 quilômetros à tarde, e hoje eu só consegui correr 5 quilômetros, porque eu já perdi meu condicionamento, porque eu não consegui manter uma boa continuidade, a corrida já tirou tudo que eu tinha, e agora eu tô na estaca zero de novo. Então eu acho essas coisas muito engraçadas, porque é assim, ó, para perder e muito complicado para ganhar. Então tem que prestar atenção aí nos sinais mesmo. Aí, bora falar de coisas que nos motivam, nos inspiram a continuar treinando e correndo melhor. E uma das coisas que eu gosto de fazer é conhecer a história de outras pessoas, conhecer a história de outros atletas. E muitas vezes é difícil encontrar essas informações, porque no passado era complicado a gente ter um acesso tão fácil à mídia, à publicidade, à divulgação, como a gente tem hoje com as redes sociais. Então, uma das formas que eu gosto de conhecer pessoas, principalmente do passado, que marcaram a história, vamos dizer assim, para ficar melhor, é através de podcasts. E um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir é o Endorfina Podcast, do Michel. E eu acho esse podcast bem interessante, principalmente pelo Michel, porque ele sabe fazer umas perguntas propícias para desenvolver a história, para a história se desenrolar e o cara conseguir contar a história dele da melhor forma possível. Então eu vou começar aí falando também de um podcast que eu vi recentemente, que é o podcast do José João da Silva. Esse sujeito aí, com esse nome bem peculiar aí, bem simples, ele desce lá do Nordeste, vem para São Paulo, né? Como várias histórias acontecem assim, para tentar uma vida melhor aqui na capital, aqui na cidade, aqui no grande aglomerado, né, de São Paulo. E ele começa de uma forma bem simples, trabalhando no restaurante. Ele ajuda nesse restaurante na cozinha, os garçons, e faz entregas também. E acontece que no dia 31 de dezembro ele sai para fazer uma entrega lá em São Paulo e ele tromba com a corrida de São Silvestre. E ele, sem entender muito, fica se perguntando o que é essa corrida de São Silvestre, como funciona isso, como que faz para correr essa corrida. Ele começa a meio que importunar o seu patrão na época para ele tentar entender o que é essa corrida. E para você ter uma ideia de quão antiga essa história, acontece mais ou menos na época de 70, 80, a São Silvestre ainda tinha 9 quilômetros, então era uma corrida completamente diferente. E era uma corrida noturna, e bem na época aí da virada mesmo do ano, então, vamos dizer assim, no horário da virada. Então era uma prova completamente diferente dos padrões atuais. E esse cara, logo que ele vê essa prova, no dia seguinte ele começa a treinar a corrida, ele começa a pedir pro seu patrão, que era um jogador de futebol, tentar ajudar ele a correr e ele desenvolver a corrida, mas fica bem complicado, fica bem difícil. E qual é a ideia desse José João da Silva? Ele pega a sua identidade, desce lá pro Clube Pinheiros, sem mais, sem menos, desce lá e fala para os caras que ele quer fazer um teste, que ele quer participar do atletismo do clube. E eu acho que isso não aconteceria mais, essa história, principalmente nos dias de hoje. Seria impossível ele chegar num clube assim e pedir para fazer um teste, mas naquela época ele conseguiu. Ele mesmo fala isso, seria impossível hoje, isso não vai acontecer jamais novamente. Então ele vai lá, faz o teste e ele corre 16 nos 5.000 na pista e faz um tempo excelente. E o treinador lá, que se eu não me engano chama Carlos, pergunta para ele se ele tinha algum treinador, se ele já fazia algum treino, e ele fala que não, que ele só viu isso e começou a correr do nada, mas sem menos. E para resumir a história aí, para vocês não perderem tudo e tomar um spoiler gigantesco, esse cara quebra um jejum de 34 anos e ganha 2 vezes a São Silvestre, ganha outras provas, e ele é um dos poucos brasileiros que correu aí abaixo dos 14 nos 5.000, correndo 13:58, se eu não me engano. Então é um tempo incrível aí. Hoje em dia a gente não tem mais atletas correndo abaixo dos 14, um sub-14. Então ele mesmo fala nesse podcast, hoje a gente não tem atleta assim, a gente não tem essa performance. Isso que eu fiz ainda ninguém consegue superar tão facilmente. Então para você ver como o cara é incrível, e a história dele acontece meio do nada. Em 5 anos ele se torna campeão da São Silvestre, daquela corrida que ele conheceu 5 anos atrás. É um negócio meio surreal. Então ouça esse podcast, ouça a história, é muito marcante, é muito comovente. Você vai ver que ele é um cara bem simples, um cara bem humilde e que tem uma visão bem normal da vida, assim, de levar uma vida bem tranquila, bem relax. Então é um cara que inspira, um cara que motiva, e é uma história incrível, porque você imaginar, em 5 anos o cara se tornou campeão da São Silvestre. É surreal, e ele tem grandes feitos, grandes marcas,
Então é um cara muito legal de se conhecer. Eu vou deixar uma lista de outros podcasts que eu acho bem marcantes aí do Endorfina para você ouvir, para você ter uma sequência, conhecer novos atletas, que eu acho isso muito importante, muito motivador. Isso te dá um gás, isso te dá um ânimo e você percebe que não é fácil e nunca foi fácil e que outras pessoas sim passaram por dificuldades, tiveram que se desenvolver, tiveram que fazer coisas diferentes para alcançar o sucesso. Então, ouçam esse podcast, ouçam podcasts, é bem legal, porque aí você pode estar talvez até correndo leve, ouvindo um podcast, aprendendo coisas novas, ouvindo pessoas diferentes e assim se motivando ainda mais, beleza? E se você tiver sugestões de podcasts que você gosta, que você já ouviu, ou de histórias marcantes, deixa aí nos comentários aí para mim saber e para outras pessoas também conhecerem, beleza? Um abraço e fui! Ô, vira-latas! Ô, vira-latas! Vira-latas! Cadê a casa de vocês? Vai pra casa! Vai!